Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos aqui para mais uma semana de atividades online, mais uma semana com as aulas de matemática, e o vídeo de hoje vai ser um complemento do vídeo da semana passada, tá? Como eu expliquei para vocês, o vídeo da semana passada acabou ficando grande demais, eu tive que dividir ele em duas partes, então hoje a gente vai apenas dar o complemento do que seria o vídeo anterior, tá bom? Então a parte 2 da representação gráfica das funções. Com alguns exemplos, na verdade vou colocar dois exemplos só para fixar de como é que a gente constrói o gráfico de uma função de grau 1. A função de grau 1, ela também é chamada de função afim, tá bom? A gente vai ver isso um pouco mais para frente, certo? Então, segue aqui, ó. Vou colocar a função f de x igual a 2x menos 1. Então, o que é que a gente faz primeiro? Sempre a primeira coisa a fazer é fazer uma tabela com alguns valores. Note que aqui, ó, eu escolhi um número negativo. Foi eu que escolhi. Você poderia pegar tudo positivo? Poderia também. Mas eu quis colocar negativo para ele aparecer no nosso gráfico e vocês verem como é que funciona. Tá bom? Então, ó, a tabela vocês lembram como funciona. Ela apareceu aqui completa, tá? Mas a gente pode criar. Essa parte de x aqui, ó. Essa parte de x aqui. Então essa parte de x aqui é a gente quem escolhe, tá bom? Eu que escolhi o número negativo, 0, 1 e 2, beleza. Fui eu que escolhi. Essa outra parte aqui não sou eu que escolho não, tá? Cuidado, não vai tacando número aqui adoidado que vai dar errado, vai dar ruim, tá? Aqui quem escolhe é a função. A gente vai ter que fazer a conta. Então, ó, quando x vale menos 1, a gente vai ter que fazer a conta aqui. 2 vezes x vai ficar 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1, a gente sabe que tem que fazer jogo de sinal, né? Mais com menos menos vai ficar menos 2, né? 2 vezes 1, 2, mais com menos menos. Então, menos 2 aqui, menos 2, menos 1. Bom, se eu estou devendo 2 e estou devendo mais 1 para outro, né? Estou devendo 3. Então, o resultado fica menos 3. Certo? Acompanharam aí? 2 vezes menos 1 deu menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Beleza? Agora, quando x valer 0. Quando x valer 0, eu tenho 2 vezes 0. 0. 0 menos 1, menos 1. Beleza? Encontrei outro valor. Agora, quando x valer 1. 2 vezes 1. 2, 2 menos 1, 1. Tá aqui. E por fim, para completar a minha tabela aqui, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, por isso que deu esse 3 aqui. Então, com isso eu encontro aqui todos os pares ordenados. Lembrando que os valores que aparecem aqui dependem dos valores que eu coloco aqui. Se você colocar outro valor aqui, 3, 4, 5, então vai mudar também os valores daqui. Beleza? Então tudo, uma coisa depende da outra. Então, qual é o próximo passo agora? Montar o nosso plano cartesiano, né? Então tá aqui, são as retas ortogonais, né? A deitada a gente chama de x, a em pé a gente chama de y, e vou colocar os valores. Perceba que agora eu coloquei valores negativos. Por que eu coloquei os valores negativos? Porque apareceram números negativos aqui. Então, se apareceram números negativos aqui, eles têm que aparecer no gráfico também. Tá bom? Então, vamos fazer agora as ligações. Eu tenho um par ordenado aqui, ó, menos 1 e menos 3. Isso quer dizer o quê? O x não é essa parte deitada. Então, quando x é menos 1, a altura é menos 3, é uma altura negativa, então o pontinho vai lá para baixo, ó, certo? Então ficou dessa maneira aqui. Quando eu tenho x igual a menos 1, a altura é negativa, porque deu menos 3, foi lá para baixo. Agora, quando o x é 0, lembrando que, olha, cadê o 0 aqui? Vai ter aluno que vai ficar
arrancando os cabelos. Não precisa arrancar os cabelos. É só lembrar do que eu falei, que o ponto de intersecção aqui, de encontro, né, dessas duas retas é o zero. Tanto é zero para o x quanto é zero para o y, tá? É 0, 0 aqui, tá bom? Então, quando o x for 0, tiver aqui, a altura vai ser quanto? Menos 1. Então, eu vou ter que pegar aqui do x em 0 e descer uma altura menos 1. Então, o pontinho vai aparecer aqui, ó. Tá ok? Continuando. Quando x valer 1, então quando x vale 1, tá aqui, ó. A altura é quanto? A altura também é 1. Então, o pontinho vai aparecer aqui. E por fim, para terminar o que a gente colocou na tabela, quando x valer 2, a altura vale 3. Então, quando x vale 2, está aqui, a gente vai colocar uma altura aqui em 3. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Tá ok? Quando terminou o que a gente colocou aqui na nossa tabela, terminamos de colocar todos os pares ordenados no nosso gráfico, agora a gente vai passar a reta, tá bom? Lembrando que, olha o que eu falei aqui no slide anterior, o x não tem expoente nenhum, ou seja, é uma função polinomial de grau 1. Então, o desenho dela é uma reta. Então, você já sabe que o desenho vai ser uma reta. Você pode até pegar uma régua aí, porque o desenho vai ser exatamente uma reta. Tá ok? Vamos para o nosso último exemplo aqui. Para a gente finalizar isso aqui. Temos esse exemplo aqui, ó. F de x igual a 3 menos x. O que é que vai mudar? Vai mudar só os valores, mas é basicamente a mesma coisa. A gente vai ter que fazer o que primeiro? A tabela, né? Então tá aqui a tabela, tá? Eu vou conferir com vocês. Novamente eu escolhi os mesmos números lá para x, ó. Menos 1, 0, 1 e 2. Isso sou eu que escolho. O f de x aqui é o que a função me dá. Então vamos ver o que é que a função me deu. Eu tenho menos 1 em x. Quando x vale menos 1, aí eu tenho 3 menos menos 1. Note, tem menos da função e menos do x que eu escolhi. Então tem que fazer jogo de sinal. Menos com menos, mais. 3 mais 1, 4. Beleza? Quando x valer 0, eu tenho 3 menos 0, 3. Quando x valer 1, 3 menos 1, 2. Quando x valer 2, tenho 3 menos 2, 1. Beleza? Então essa foi basicamente fácil, né? A gente vai fazer o que agora? Plano cartesiano. Tá aqui o plano cartesiano. Lembrando que deitado é x, em pé é y. Então a gente vai fazer as ligações, né? As ligações não. Vamos encontrar os pontos lá. Quando eu tenho x igual a menos 1, tá aqui menos 1, uma altura 4. Então coloca um pontinho lá no 4. Certo? Então eu tenho menos 1 e a altura 4. Agora quando eu tenho x igual a 0, novamente, o encontro das retas é o ponto 0. Então quando eu tenho x aqui no 0, a altura vai ser 3. Então eu coloco um pontinho lá na altura 3. Certo? Quando eu tenho aqui x agora valendo 1, então tem aqui x igual a 1, né? A altura vai ser quanto? 2. Então eu vou colocar lá na orientação 1, a altura 2. E por fim, quando eu tenho aqui x igual a 2, tá aqui x igual a 2, eu vou ter uma altura 1. Então, na orientação 2, eu coloco uma altura 1. Tá ok? Depois de terminar de fazer todos os pontos aqui com os meus pares ordenados, eu vou passar a reta. Porque eu sei que é uma reta? Porque é uma função de grau 1. Não tem expoente nenhum no x. Tá ok? E novamente explicando, vocês podem até observar aí que as bolinhas ficaram um pouco fora da reta e tal. Dizer, o professor, deu errado. Realmente
Então é por conta do programa que eu uso, o PowerPoint. Ele não é um programa de matemática, então ele não organiza direito as coisas assim de matemática, tá? Por isso que às vezes não fica tão bonito assim. Depois eu vou tentar trazer com um programa de matemática mesmo para a gente ver como fica perfeitinho, bem bonitinho, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula sobre gráfico é essa, tá bom? A gente vai continuar vendo gráfico também nas próximas 2 aulas no mínimo, porque é uma parte bem importante para aquilo que eu falei para vocês. A gente faz conta com 4 números, mas descobre o que acontece com vários outros, só olhando o comportamento aqui do gráfico, tá ok? Então nossa aula de hoje fica por aqui. Eu vou colocar aqui uma atividade para vocês, já está no link da descrição, e também lá no nosso aplicativo de mensagem vocês respondam. Sexta-feira provavelmente tem outra, tá bom? Para vocês também, sobre esse mesmo vídeo, sobre esse mesmo assunto. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Eu fico por aqui.